O grito no silêncio. Quando a dor fala mais alto, você já se viu em um lugar tão escuro que até mesmo respirar parecia difícil? O momento em que o silêncio ao redor gritava mais alto do que qualquer palavra. A dor, a solidão, a falta de respostas. Tudo isso se juntava como um peso no peito, quase impossível de suportar. Se você já esteve nesse lugar, ou talvez esteja nele agora, quero que saiba que você não está sozinho. Essa sensação de estar no fundo do poço, onde todas as tentativas parecem falhar, é algo que muitos enfrentam. E é nesse momento que a pergunta inevitável surge: por que isso está acontecendo comigo? Onde está Deus? Essa dor, esse silêncio pode parecer insuportável. Talvez seja a perda de alguém que você ama, o fim de um sonho, uma traição que partiu seu coração, ou até mesmo aquela luta interna que ninguém vê, mas que consome cada pedacinho de quem você é. Dor, or real. Ela não é um exagero da sua mente ou algo que você deveria ignorar. Ela é a prova de que somos humanos, de que sentimos profundamente, de que nos importamos, mas às vezes essa mesma dor nos faz sentir isolados, como se ninguém no mundo pudesse entender o que estamos passando. E é nesse lugar de silêncio e escuridão que um grito surge dentro de nós. É um clamor desesperado por alívio, por socorro, por uma saída. Mas, por mais que gritemos, parece que ninguém ouve. Nem as pessoas ao nosso redor, nem Deus. Deus, onde o Senhor está? Essa pergunta ecoa no coração de quem sofre. E, se você já a fez, saiba que você não está errado em questionar. Grandes homens e mulheres da Bíblia também enfrentaram momentos assim. O salmista Davi, em meio ao desespero, escreveu: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para... Pray. Salmos 13:1. Essas palavras não são apenas de um homem em sofrimento, mas de alguém que tinha um relacionamento íntimo com Deus. Isso nos ensina que não há problema em expor nossa dor, em ser vulnerável diante do Criador. Deus entende, Ele vê, Ele se importa. Mas por que então sentimos o silêncio? Porque parece que nossas orações não passam do teto. Talvez seja porque no meio da dor nossa visão se torna limitada. Enxergamos apenas o que está diante de nós. A perda, o sofrimento, o vazio. E por isso esquecemos que Deus opera. Além do que podemos ver, o silêncio de Deus não é um sinal de abandono, mas muitas vezes é um chamado para que olhemos para dentro de nós mesmos, para que confrontemos nossas feridas, nossas dúvidas e nossos medos. É no silêncio que Ele trabalha, moldando o nosso coração, fortalecendo a nossa fé, preparando-nos para algo maior. Você pode estar pensando, mas eu não aguento mais. Eu não tenho forças para continuar. E eu quero te dizer que está tudo bem se sentir assim. Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele sabe das suas limitações e está pronto para ser a sua força quando a sua acabar. Lembre-se das palavras de Jesus: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Esse convite é para você, é para todos que sentem que o peso da vida se tornou insuportável. Mas o primeiro passo é reconhecer a dor. Não negá-la, não escondê-la, mas trazê-la para a luz. Porque é na luz de Jesus que a cura começa. Talvez você esteja segurando lágrimas há dias, meses ou até anos. Talvez você tenha aprendido a sorrir por fora enquanto o coração chora por dentro. Mas Jesus vê além das máscaras. Ele vê cada lágrima não derramada, cada palavra não dita, cada dor não compartilhada. E Ele quer que você saiba: eu estou aqui. Mesmo que você não consiga sentir, Ele está presente. Mesmo que pareça que ninguém se importa, Ele se importa. A dor que você sente agora não é o fim da sua história. Ela é um capítulo, uma fase, uma passagem. E Jesus está pronto para caminhar com você até o próximo capítulo. Por isso, nesse momento, feche os olhos, respire fundo. Permita-se sentir a presença dEle, mesmo que de forma sutil. E.com. A voz do seu coração clame: Jesus, eu preciso de Ti. Eu não consigo sozinho. Esse é o grito que Deus ouve. Um grito sincero vindo de um coração quebrantado. E é aí, no meio desse clamor, que a luz começa a brilhar, não como um raio repentino, mas como uma chama que vai crescendo, aquecendo, iluminando. Jesus não apenas ouve o seu grito, mas Ele responde. E a resposta dele muitas vezes começa com uma palavra: confie. Confie que o silêncio não é o fim. Confie que a dor não é eterna. Confie que há um propósito, mesmo que você ainda não consiga enxergá-lo. Pode estar no fundo do poço agora, mas Jesus está lá com você. Ele não te deixou e nunca vai deixar. As marcas da vida, entendendo a origem do sofrimento, você já parou para pensar nas marcas que carrega dentro de si? Marcas que não são visíveis a olho nu, mas que estão profundamente gravadas em seu coração e em sua alma. Essas marcas contam histórias, menos algumas de amor e alegria, mas outras de dor, perda e sofrimento. Elas são como cicatrizes deixadas pelos acontecimentos da vida. Cicatrizes que
Mesmo depois de muito tempo, ainda podem doer quando tocadas. Talvez seja uma lembrança de algo que você perdeu, de alguém que te magoou, ou até mesmo de decisões que você tomou e se arrepende. Essas marcas podem nos moldar, definir como enxergamos o mundo e como nos relacionamos com os outros e com Deus. Mas por que essas marcas existem? Por que precisamos carregar essas dores ao longo da nossa jornada? A resposta para nos dar uma nova chance. Antes de experimentarmos essa cura, precisamos primeiro reconhecer nossas marcas. Muitas vezes, passamos a vida tentando ignorá-las ou escândalo-las, achando que, se não pensarmos nelas, elas vão desaparecer. Mas as feridas não tratadas continuam a doer, mesmo que tentemos fingir que não estão lá. Reconhecer a dor é o primeiro passo. É olhar para essas marcas e dizer: sim, isso me machucou. Sim, isso ainda dói. Mas eu não quero carregar isso sozinho. Talvez você esteja carregando uma mágoa que nunca foi resolvida. Alguém te feriu profundamente, e essa ferida nunca... Talvez seja uma perda que você nunca conseguiu superar. Um vazio que ninguém conseguiu preencher. Essas marcas podem até fazer você questionar: por que Deus permitiu isso? Por que Ele não me livrou dessa dor? Essas perguntas são legítimas, e Deus não se ofende com elas. Ele sabe que somos humanos, que sentimos, que lutamos para entender o que acontece ao nosso redor. Mas em meio a essas perguntas, Deus nos convida a confiar. Ele nos lembra que, mesmo quando não entendemos, Ele está trabalhando para o nosso bem. Romanos 8:28 nos diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso significa que, mesmo as situações mais difíceis, aquelas que deixam marcas profundas, podem ser usadas por Deus para nos transformar e nos aproximar dele. Essas marcas que você carrega não definem quem você é, mas podem ser usadas por Deus para te moldar, para te fortalecer, para te ensinar. Veja o exemplo de José na Bíblia. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, preso injustamente e esquecido por aqueles que ele ajudou. Mas, mesmo carregando essas marcas de rejeição e injustiça, Deus estava trabalhando em sua vida. No final, José foi colocado em uma posição de poder, e tudo o que ele passou foi usado para salvar muitas vidas. Da mesma forma, Deus pode usar as suas marcas para um propósito maior. Mas para isso você precisa permitir que Ele entre nas áreas mais profundas do seu coração. Jesus é o único que pode transformar feridas em cicatrizes e cicatrizes em testemunhos. Ele não promete que a jornada será fácil, mas promete caminhar com você, enxugar suas lágrimas e renovar suas forças. Quando entregamos nossas marcas a Jesus, algo extraordinário acontece. O peso da dor começa a diminuir e a esperança começa a crescer. Lembre-se, você não precisa carregar essas marcas sozinho. Jesus está pronto para ser seu consolo, sua força, sua cura. E ao permitir que Ele trabalhe em sua vida, Voca descobrirá que essas marcas que antes eram fontes de dor, podem se tornar símbolos de superação e vitória. Hoje, convido você a refletir sobre as marcas que carrega. Não tenha medo de enfrentá-las. Traga-as para a luz da presença de Deus e deixe que Ele faça o que só Ele pode fazer: restaurar, curar, transformar. O processo pode ser doloroso, mas o resultado é libertador. Jesus está ao seu lado, pronto para te ajudar a carregar o peso e a transformar as marcas do passado em um futuro cheio de esperança e propósito. Chamado de Jesus. Venha como você está. Jesus nunca exigiu perfeição de ninguém. Ele nunca esperou que as pessoas resolvessem seus problemas, limpassem suas vidas ou superassem suas falhas antes de se aproximarem dele. Pelo contrário, o convite de Jesus sempre foi claro e direto: venha como você está. Boca J. Peru. Para pensar no que isso significa, não importa quão bagunçada esteja a sua vida, quão quebrado esteja o seu coração, ou quão pesado esteja o fardo que você carrega, Jesus te chama. Ele te aceita exatamente como você é, com todas as suas imperfeições, com todos os seus erros, com todas as suas dores. Esse é o coração de Jesus. Ele é o amigo fiel que nunca te abandona, o Salvador que estende a mão para te levantar, o pastor que deixa as 99 ovelhas para buscar aquela que se perdeu. Talvez você esteja pensando: mas como eu posso me aproximar de Jesus assim? Eu não sou bom o suficiente. Eu já errei demais. Essa é uma mentira que tantas pessoas acreditam. Mas a verdade é que ninguém é bom o suficiente. E é exatamente por isso que precisamos de Jesus. Ele veio para os cansados, para os sobrecarregados, para os quebrantados. Ele veio para aqueles que reconhecem que não conseguem sozinhos. Na Bíblia, vemos um exemplo incrível disso na história da mulher samaritana. Ela tinha um passado marcado por relacionamentos falhos, por rejeição, por vergonha. E mesmo assim, Jesus foi ao encontro dela. Ele não a julgou.
Não a condenou. Pelo contrário, ele ofereceu a ela a água viva que poderia saciar a sede mais profunda da sua alma. Essa história nos ensina que Jesus não se afasta de quem tem um passado complicado. Ele não se intimida com os nossos pecados ou com as nossas fraquezas. Ele nos encontra onde estamos e nos oferece uma nova vida. Outro exemplo é o de Zaqueu, um cobrador de impostos desprezado por todos. Ele era conhecido como um homem corrupto, alguém que explorava os outros, mas, quando soube que Jesus estava passando pela cidade, Zaqueu decidiu subir em uma árvore para vê-lo. E o que Jesus fez? Ele olhou para Zaqueu e disse: "Desça depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa." Imagine o impacto dessas palavras. Jesus não apenas notou Zaqueu, mas escolheu estar com ele. Isso mudou completamente a vida daquele homem. E é isso que Jesus quer fazer com você. Ele te vê, ele te conhece, ele sabe de tudo que você já passou, de tudo que você já fez, e mesmo assim, ele te ama com um amor que não muda, que não falha. Esse chamado de Jesus é para todos. Semexiei. Não importa a sua história, seu passado, seus erros. O que importa? O seu coração. Sua disposição de se abrir para ele, de confiar nele. Venha como você está, não significa que você vai permanecer da mesma forma. Quando nos aproximamos de Jesus, algo incrível acontece. Ele nos transforma, ele nos limpa, nos restaura, nos dá um novo começo. Mas essa transformação não acontece pela nossa força. Ela é obra de Deus em nós. Tudo o que precisamos fazer é dizer sim ao chamado dele. Talvez você esteja cansado de tentar resolver tudo sozinho, de carregar o peso do mundo nas costas. Talvez você já tenha buscado respostas em tantos lugares e ainda se sente vazio. Hoje, Jesus te chama para descansar. Ele diz: "Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Esse é o convite dele para você. Não importa o tamanho da sua dor, o peso da sua culpa ou o medo que você sente, Jesus está pronto para te acolher, para te carregar nos braços, para te mostrar que há um caminho, uma saída, uma esperança. Ele é a resposta que você tem procurado. Ele é a solução para o vazio, para o medo, para a angústia. E a melhor parte é que você não precisa fazer nada sozinho. Tudo o que ele pede é que você venha como está, sem máscara, sem desculpa, sem medo. Apenas venha. Essa é a beleza. Não é sobre o que você pode fazer por Deus, mas sobre o que Deus já fez por você. Ele enviou Jesus para carregar o peso que você não consegue carregar, para pagar o preço que você não pode pagar, para dar a vida a si. Você nunca poderia alcançar sozinho. Então hoje eu quero te convidar a aceitar esse chamado. Fale com Jesus. Abra o seu coração para ele. Diga a ele como você se sente, o que você tem carregado, o que tem te machucado, e saiba que ele está ouvindo. Ele está com você. Ele te ama exatamente como você é, mas também te ama demais para te deixar assim. Esse é o poder do chamado de Jesus. Ele transforma vidas, renova esperanças, traz cura, liberdade e propósito. Então, venha como você está. E experimente o amor que muda tudo. O poder da oração, clamando do fundo da alma. Há momentos na vida em que as palavras falham, o coração dói, a alma está cansada, e tudo o que conseguimos fazer é suspirar, com lágrimas escorrendo pelo rosto, buscando um alívio que parece estar distante. É nesses momentos que a oração se torna uma ponte entre o nosso desespero e o amor inabalável de Deus. Você já se perguntou o que é de fato a oração? Não se trata apenas de palavras ditas em momentos de necessidade. A oração é um diálogo com o Criador, uma conversa sincera e íntima onde o coração se derrama e a alma encontra descanso. Muitas vezes nos sentimos pequenos e inadequados para orar. Achamos que precisamos usar as palavras certas, seguir um padrão ou apresentar um coração perfeito, mas Jesus nos mostrou que Deus não espera a perfeição, ele espera a autenticidade. Lembre-se da história da mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. Ela não disse uma palavra. Ela simplesmente tocou nas vestes de Jesus com fé, e naquele simples gesto, sua cura aconteceu. Isso nos ensina que, mesmo quando não sabemos o que dizer, o coração que busca a Deus com sinceridade nunca fica sem resposta. Talvez você se pergunte, mas por que orar? Deus já sabe de tudo, não sabe? Sim, ele sabe. Mas a oração não é apenas sobre informar a Deus sobre os nossos problemas. É sobre criar um relacionamento com Ele. Na oração que reconhecemos nossa dependência dEle, é na oração que abrimos espaço para que Ele haja em nossas vidas. Jesus nos deu o exemplo perfeito de oração. Mesmo sendo o Filho de Deus, Ele frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. Em um dos momentos mais difíceis de sua vida, no jardim do Getsemane, Jesus se prostrou e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo,
não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa oração nos ensina duas coisas fundamentais. Primeiro, que podemos ser honestos com Deus. Jesus expressou seu desejo, sua angústia, sua dor. E segundo, que a oração é um ato de submissão, de entregar o controle a Deus e confiar que Ele sabe o que é melhor. Talvez você esteja em um momento em que sente que suas orações não são ouvidas. Talvez já tenha clamado por respostas e elas ainda não vieram. Mas saiba que nenhuma oração é desperdiçada. Em Apocalipse 5:8, vemos uma imagem poderosa. As orações dos santos sendo guardadas em taças de ouro diante do trono de Deus. Isso significa que cada palavra que você pronunciou, cada lágrima que você derramou, foi registrada e valorizada pelo Criador do universo. A oração tem o poder de transformar, não apenas as circunstâncias ao nosso redor, mas principalmente o nosso coração. Quando oramos, Deus trabalha em nós. Ele nos dá força para enfrentar desafios, sabedoria para tomar decisões e paz para descansar, mesmo em meio às tempestades. A oração é o lugar onde o medo se transforma em fé, onde o desespero se transforma em esperança, onde o vazio se transforma em plenitude. E o melhor de tudo é que você pode orar a qualquer momento, em qualquer lugar. Não precisa ser algo formal ou elaborado. Basta abrir o seu coração e falar com Deus como você falaria com um amigo próximo. Se você nunca orou antes ou se faz tempo que não ora, não se preocupe. Comece onde está. Use as palavras que vierem à sua mente. Deus não está buscando a perfeição do seu discurso, mas a sinceridade do seu coração. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada de oração. O Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis, mesmo quando você não sabe o que dizer. Se hoje você sente que está carregando um peso grande demais, que a vida parece estar te esmagando, eu te convido a fazer uma pausa agora mesmo. Feche os olhos, respire fundo e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não consigo sozinho. Por favor, ouça o meu clamor. Essa oração simples, mas sincera, pode ser o início de uma transformação poderosa. Jesus nos prometeu: pedi, dar-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Esse é o convite ideal para a boca. Continue orando, mesmo quando parecer que nada está acontecendo. Continue buscando, mesmo quando as respostas demorarem a chegar, porque Deus é fiel. Ele ouve, Ele responde. A oração é o maior privilégio que temos como filhos de Deus. É a chave que abre portas, que quebra correntes, que traz cura e restauração. Hoje, eu te encorajo a fazer da oração uma parte essencial da sua vida. Não como uma obrigação, mas como um encontro diário com um Pai que te ama e se importa com cada detalhe da sua vida. Permita que a oração transforme não apenas o que está ao seu redor, mas principalmente o que está dentro de você. A cura do abraço divino. Sentindo o amor que restaurará algo profundamente transformador em um abraço. Um gesto simples, mas capaz de transmitir conforto, segurança e amor. Agora imagine o poder de um abraço vindo do próprio Deus, um abraço que não apenas acalma, mas que cura as feridas mais profundas da alma. Muitas vezes carregamos dores que ninguém vê, cicatrizes emocionais, traumas do passado, mágoas que mantemos em silêncio. E em meio a isso, podemos nos sentir solitários, como se ninguém fosse capaz de compreender ou aliviar nosso sofrimento. Mas o que Jesus nos oferece vai além de qualquer compreensão humana. Ele não apenas entende as nossas dores, Ele as carrega junto conosco. Ele nos convida a nos aproximarmos, a deixarmos de lado as barreiras, os medos, as dúvidas e a experimentarmos o seu abraço restaurador. Você já imaginou como foi para o filho pródigo na parábola contada por Jesus? Depois de tudo o que ele fez, menos ter desperdiçado tudo, ter abandonado sua família, ter caído no fundo do poço, ele decidiu voltar para casa sem saber se seria aceito. E o que aconteceu? Antes mesmo que ele dissesse uma palavra, seu pai correu ao seu encontro, o abraçou e o restaurou como filho. Esse pai é uma representação do nosso Deus, não importa o que tenhamos feito ou quão distantes tenhamos estado. Ele sempre nos espera de braços abertos. Ele corre ao nosso encontro quando decidimos voltar. Esse abraço não é apenas simbólico, é uma cura real que toca as áreas mais profundas da nossa vida. Jesus não apenas oferece perdão, Ele oferece restauração. Ele pega os pedaços quebrados de nossa vida e os transforma em algo novo. Ele pega as feridas abertas e as cura com seu amor. Talvez você tenha dificuldade em aceitar esse amor. Talvez você pense: eu não sou digno disso. Não depois de tudo o que fiz. Mas aqui está a verdade. O amor de Deus não é baseado no que você fez ou deixou de fazer. Ele te ama porque você é filho dele. Ele te ama com um amor incondicional, que nunca falha, que nunca desiste de você. Esse amor é tão poderoso que pode transformar qualquer dor, qualquer perda, qualquer ferida. Na Bíblia, vemos histórias de pessoas que experimentaram esse amor de forma profunda. Pense em Maria Madalena,
uma mulher marcada pelo desprezo e pela rejeição, mas que encontrou em Jesus um amor que a libertou. Ou pense em Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas foi restaurado por ele de forma tão completa que se tornou uma pedra fundamental da igreja. Essas histórias não são apenas sobre o passado, elas são um lembrete de que Jesus continua fazendo o mesmo hoje. Ele quer abraçar você agora. Ele quer enxugar suas lágrimas, acalmar seu coração e te lembrar que você não está sozinho. Esse abraço não promete que todos os seus problemas desaparecerão imediatamente, mas ele promete que você nunca mais precisará enfrentá-los sozinho. O amor de Jesus não é apenas um consolo, é uma força. É o que nos dá coragem para seguir em frente, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Quando nos permitimos ser abraçados por Deus, algo muda dentro de nós. O medo dá lugar à confiança, a dor dá lugar à esperança e o vazio dá lugar à plenitude. Hoje, Jesus está estendendo os braços para você. Ele não te pede nada em troca. Ele apenas quer que você venha como está, com todas as suas dores, suas falhas, suas dúvidas. Permita-se sentir esse abraço. Permita-se ser amado por Deus. E ao experimentar esse amor, você descobrirá que ele não apenas cura, mas também transforma. O abraço de Deus é a resposta para as feridas do passado, para os medos do presente e para as incertezas do futuro. Ele está aqui, agora, esperando por você. O recomeço. Vivendo com propósito e esperança chegar ao fim de uma jornada de dor e encontrar a esperança não é o destino final, mas o início de uma nova caminhada. O abraço restaurador de Deus nos dá mais do que alívio. Ele nos dá um recomeço, um propósito renovado, uma vida que pulsa com esperança e significado. Você já parou para pensar no que significa recomeçar? É como um novo amanhecer depois de uma longa noite. Não importa quão escura tenha sido a tempestade, o sol sempre surge no horizonte. E é exatamente isso que Deus faz em nossas vidas. Talvez você tenha vivido situações que te fizeram acreditar que não há mais saída. Talvez você tenha se sentido preso ao passado, aos erros, aos fracassos, mas Deus te diz hoje: eu faço novas todas as coisas. Essas palavras, registradas em Apocalipse 21:5, são uma promessa de restauração. Deus não apenas te ajuda a superar o passado, Ele te dá um futuro cheio de possibilidades. O recomeço em Deus não é apenas uma segunda chance e uma vida completamente nova. É uma transformação que começa de dentro para fora. Lembre-se de Paulo, o apóstolo que escreveu grande parte do Novo Testamento. Antes de conhecer Jesus, ele perseguia cristãos, acreditando estar fazendo a coisa certa. Mas ao encontrar Jesus, sua vida foi completamente transformada. Ele deixou o passado para trás e abraçou o propósito que Deus tinha para ele ser um mensageiro do Evangelho. Assim como Paulo, Deus também tem um propósito para sua vida. Ele não te criou por acaso. Cada detalhe do seu ser, cada talento, cada experiência, menos até mesmo as dores, podem ser usadas por Deus para algo maior. Mas viver com propósito exige uma decisão. É preciso escolher deixar o passado para trás, confiar em Deus e dar passos de fé em direção ao que Ele tem para você. Jesus nos ensina que, para segui-lo, precisamos negar a nós mesmos, tomar nossa cruz e segui-lo. Isso significa deixar de lado nossos próprios planos, nossos medos, nossas inseguranças, e confiar que os caminhos de Deus são melhores do que os nossos. E mesmo que o futuro pareça incerto, Deus promete estar com você em cada passo. Ele nunca te abandona, nunca te deixa sozinho. Viver com propósito também significa impactar as vidas ao seu redor. Quando Deus nos restaura, Ele nos chama para sermos instrumentos de restauração na vida de outras pessoas. Talvez você conheça alguém que está passando pelo que você já passou. Sua história pode ser a chave para a esperança dessa pessoa. Jesus disse: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Quando vivemos com propósito, nossa vida se torna um reflexo do amor e da graça de Deus. Mas o recomeço não significa que nunca enfrentaremos desafios. A diferença é que agora temos a certeza de que Deus está conosco. Ele nos fortalece, nos guia, nos sustenta. Se você ainda sente medo de recomeçar, lembre-se das palavras de Isaías 4:1 e 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Hoje é o dia de deixar para trás tudo o que tem te prendido. É o dia de abraçar o que Deus tem para você. Feche os olhos por um momento. Respire fundo. Imagine Jesus ao seu lado, segurando sua mão, te chamando para andar com Ele. Diga a Ele: Senhor, eu confio em Ti, guia os meus passos. Mostra-me o Teu caminho.
Quero viver para o teu propósito. Essa simples oração é o início de uma jornada incrível. Uma jornada de fé, de crescimento, de transformação. Deus não apenas te oferece um recomeço, Ele caminha com você em cada passo dessa nova jornada. Ele é o seu guia, o seu consolo, a sua força. Hoje, escolha viver com propósito. Escolha confiar em Deus. Escolha recomeçar. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras de fé e inspiração. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança e deixe nos comentários como Deus está falando com você hoje. Vamos juntos espalhar essa luz. Você não está sozinho. Deus já preparou um novo caminho para a sua vida. Descubra como dar o primeiro passo agora.